Olá, estudantes, primeiro ano, ensino médio do estado de Rondônia, mediação tecnológica. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio. E eu sou o professor Luciano e juntos vamos estar aqui trabalhando mais uma aula de filosofia. Esperamos que você já tenha gostado da primeira, da anterior, né, Hélio? Exatamente. E agora daremos continuidade ao pensamento filosófico, fazendo com que vocês, caríssimos estudantes, também possam desenvolver o pensamento filosófico, que a gente já falou em outras aulas, na aula passada, eu posso concordar ou não, mas é bom que eu entenda por que determinado filósofo pensou daquela forma, mesmo que eu não venha entender. Mas é bom vocês compreenderem o pensamento dele, porque a filosofia é isso, pessoal. É tentar compreender o mundo, fazendo com que a resposta que foi dada, aquele questionamento, tenha um significado para a minha vida, para a vida do Hélio e para a vida de cada um de vocês. E só lembrando, olha só, que as aulas são de forma progressiva, os temas, os conteúdos. Perceba que nós colocamos um pouco na aula anterior sobre Sócrates, né, a sua máxima. Agora a gente vai adentrar um pouco mais, né, no conteúdo dele. Ou seja, cada conteúdo da aula a gente vai adentrar mais progressivamente, tá? Assim como as habilidades. Então vamos lá para a nossa aula, Lei? Hoje nós iremos trabalhar a atitude filosófica. Já trabalhamos um pouco, só que agora vamos trabalhar mais. Vamos ver talma, questionamento e reflexão. O que é atitude filosófica? Vamos ver o talma, conceito e significado, e a pergunta filosófica. Mesmo, em questionamentos, né? Mas antes disso, gente, quero dar um alô aí para o nosso intérprete, né, o Vitor, olha só, se interagindo com a gente, né, um grande abraço para ele, e os professores presenciais, né, Luciano, Exatamente. que dão esse apoio para a gente. Que tanto nos ajudam a dinamizar e a desenvolver essas aulas. Então vamos lá, olha aí. Temos duas habilidades para essa aula. A primeira, já expliquei os códigos alfanuméricos, né, de acordo com a BNCC, é analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Além disso, temos a habilidade 103, que é elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e esses que nós vamos ver, epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e também quantitativa, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas e por aí vai, né? Indo sempre além. Pessoal, essa palavrinha aí que o Hélio grifou, epistemológico, é uma palavra de origem grega, que significa teoria do conhecimento. Então, a epistemologia são as teorias. A epistemologia é uma área do conhecimento dentro da filosofia que estuda as diversas teorias do conhecimento que foram surgindo ao longo dos séculos. Então, a epistemologia nada mais é do que o estudo da teoria do conhecimento. Inclusive, lá na unidade 2 tem uma aulinha sobre as filosofias africanas e indígenas, quilombolas. Episteme, né? E quilombolas. Tem lá a palavra episteme. Que sentido tem para esse grupo, esses povos? Vocês vão entender mais, tá bem legal. Desse ano nós temos uma interação bem fascinante, bem né? Bacana. Quanto aos povos indígenas e quilombolas. A nossa regionalização. De mediação rural, né? Estamos regionalizando um pouco a filosofia, tá? Então vamos lá para a nossa aula, olha só. A atitude filosófica, gente, atitude é uma ação, né? Ter atitude é ter ação. Talma, né? Questionamento. Veja bem, tem alguém se questionando, né? Se perguntando. A atitude filosófica é um pensamento traz o mundo, veja bem, traz o mundo para perto do homem. Olha só, gente. A partir do momento que você está, né, pensando, analisando,
está trazendo o mundo para si, perto de você, proporcionando assim uma maior compreensão da realidade e a descoberta de novos significados para a existência, tornando o ser humano capaz de ajustar suas escolhas, olha aqui, ó, e ações no convívio com o outro, com o mundo, em sua experiência o quê? Profissional, né, Luciano? Então é nesse sentido. A atitude filosófica, ela vem aqui comigo, ó, a atitude filosófica, ela faz com que você se ajuste no seu ambiente, no seu convívio. Inclusive, no âmbito da filosofia, tem uma área chamada filosofia clínica, ou seja, ela vai ajudar o ser humano a se encontrar, se alinhar naquele mundo que ele estava, ou seja, se saiu, né, um pouco da linha de pensamento, de raciocínio, de convivência, etc., vai procurar colocar ele de volta. Esse é o caminho. Então é nessa perspectiva, é ajustar as escolhas dentro do convívio. Eu não posso desprezar, né, o pensamento do Luciano filosófico, porque ele tem muito a oferecer, né? Distintamente do professor Hélio, mas nós juntamos a ideia, juntamos as nossas ideias, a nossa forma de interagir, de agir no âmbito da filosofia e sai algo bom. É muito legal essa interação. Pessoal, vamos tentar fazer aquela mesma dinâmica que a gente fez na aula passada, tentar ver um mundo em que não haja respostas ainda. Isso. Vamos tentar ver um mundo sem resposta. Aí vamos tentar compreender de forma filosófica, racional. Vamos supor que não existe nenhuma resposta para isso. Exemplo, o processo da chuva. Como que se dá a chuva aí na casa de vocês, na lavoura, onde vocês estão? Vamos tentar entender o mundo lá atrás, de não sei quantos anos atrás, em que não havia uma resposta científica para a questão da chuva. Então, quando a gente começa a entender esse processo, é que nem o Hélio falou, a gente está trazendo o mundo para mais próximo da gente. Quando a gente começa a entender as coisas como uma semente nasce, como ela germina, como que se dá o processo da chuva, por que existe o dia e a noite, a gente, de uma certa forma, está trazendo o mundo para mais próximo de nós. Assim como diz um pensador contemporâneo, ele diz que você fazendo leitura de livros, lendo livros, você conhece o mundo, viaja, você vai, os livros eles fazem com que isso aconteça para a sua vida, essa interação, né? Uma de nossas aulas a gente vai tratar sobre as mudanças climáticas, não é, Hélio? O meio ambiente. Pessoal, quando a gente começa a entender melhor o meio ambiente, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, a gente traz esse conhecimento para mais próximo da gente e a gente procura a buscar alternativas diferentes para viver e poder, de uma certa forma, que nem a gente sempre fala, tentar salvar o mundo da destruição que muitas vezes pesquisadores, cientistas já veem isso já no futuro de 50, 60 ou sei lá quantos anos mais à frente, que pode haver mudanças climáticas tão nefastas, tão destruidoras, que muitos dizem que se a gente não fizer nada agora, futuramente não haverá condição de mudanças. A gente vai ver em aulas, né? Exatamente. Conforme. Vamos lá, continuando, olha aí. Em boa parte das pessoas, não fazer questionamento acerca de suas crenças, seus valores, seus propósitos, seus sonhos e seu pensar. Existem pessoas que vivem assim, não fazem esses questionamentos. Elas não tentam compreender o porquê tem uma crença, qual crença é, elas não tentam entender seus valores, quais são os seus propósitos de vida, seus sonhos e por que pensa daquela forma. E aí? Por quê? Por quê? Pessoal, é necessário que se faça análise, reflexões e críticas para se tornar capaz de compreender a si mesmo, compreender o outro e compreender o mundo. A partir do momento em que eu começo a fazer esses questionamentos, a gente começa a entender a coisa melhor, não é, Hélio? Está sentadinho ali, né, Olão? Sentado pensando. Por quê? Então, essa é a verdadeira função, né, de nós fazermos. Então, é conhecer, né? Sócrates sempre diz.
conhecer a si mesmo, procurar se conhecer. Olha, que sentimento eu tive, né? Aí o rapaz chegou e me deu empurrou, né? Me xingou, empurrou. Nossa, por que fez isso, né? O que causou, né? Que maneira, né? Que causas, que transformações deu na vida dele para ele ter aquela ação, aquela atitude, né? E você também, eu xinguei o professor, fui mal educado. Então, que atitudes, né? O que aconteceu comigo naquele momento que causou aquela situação inconveniente? Ou o bem-estar, né, Luciano? Ajudei uma pessoa idosa a atravessar a rua. Então, você pode analisar, nossa, aquele impulso, né, de espírito de ajuda, de pertença ali, de solidariedade, que me causou, né, o que me motivou a fazer aquilo, aquela ação boa. Então, temos que nos analisar quanto a isso, o porquê de tudo, né? Exatamente. E isso também, o livro, né, O Mundo de Sofia, ele ensina muito isso. Continuando, Aleim. O ato de filosofar nasce da vida ou da experiência humana. Costuma-se dizer que ela não tem um campo próprio, já falamos isso. Tá? Na aula passada. E as ciências estudam o mundo em seus aspectos naturais e o quê? Culturais. As artes operam com concepções de beleza, o belo, né? E o feio. O feio faz parte, tá, gente? É a interação entre belo e feio. As religiões, por outro lado, com a existência de um ser divino, né? Tem vários, né? Supremo, né? O belo também. Esses seriam os campos de investigações de cada uma delas. Isso. A filosofia, olha só, tem outras, colocamos 3 exemplos, até chegarmos à filosofia. A filosofia se interessa por todas as produções humanas, as visões de mundo e as ações, né? Ela abarca isso. Como a gente viu na aula passada e até o próprio texto fala, não existe um único campo específico para o processo do filosofar. Ao nos perguntarmos sobre a necessidade da filosofia, devemos pensar na própria realização do ser humano, em sua condição de ser um ser pensante. E aí, somos seres pensantes ou não? A vida feliz almejada pela filosofia não está a serviço do nada. A vida feliz é o bem último. Vários filósofos vão dizer isso. Que todos nós devemos buscar como uma finalidade maior. Aristóteles vai dizer isso. Vem aqui com a gente, olha só. O que o homem mais deseja? Aristóteles ele vai dizer que aquilo que o homem mais deseja é ser feliz, é a felicidade. Só que pelo simples fato de nós vivermos em uma sociedade, eu não posso ser feliz sozinho. Isso. Se o Hélio está feliz, a felicidade do Hélio também transborda, né? Transfere para mim. Então eu posso ficar feliz com alguma conquista do Hélio. Isso acontece na nossa casa. Por exemplo, você tira uma nota boa, futuramente vocês vão para a universidade, vocês vão passar numa faculdade, vocês vão ficar felizes, os pais de vocês vão ficar felizes, os familiares, amigos ficarão felizes também com você. Isso. Seus amigos, os professores. Ou seja, isso vai transbordar, né? Exatamente. Aquela alegria ali daquele momento vai transmitir para os outros. Assim como a infelicidade, a tristeza. Então, às vezes, perde o ente querido. Aquelas pessoas que estão em sua volta, elas também ficam tristes, né? Por você. Elas, gente, eu vou chorar com você também. Porque muitas pessoas fazem isso. Vamos... como é que fala? Coletivamente, né? Fazer aquele compartilhamento. Ou seja, de alegria ou no momento da tristeza. Mais ou menos essa ideia, gente. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Aristóteles, somos seres sociáveis, né? Estar no meio, né? Apesar de que tem muitos que rejeitam essa ideia de se isolar. Mas não é a intenção do ser humano em si se isolar, né? Na forma de estar interagindo sempre com as pessoas. Somos seres individuais e ao mesmo tempo coletivos, né? E conflitos nós brigamos. Eu e o Luciano às vezes discute sobre uma ideia distinta, diferente, mas chegar num denominador comum, ou seja, uma resolução do problema. Temos essa característica de discussão, nós temos conflitos. Temos que administrar, né, Luciano, para que não vire algo ruim, né, para a vida toda.
insegurança, raiva, ódio, rancor e ressentimento. Senão tudo que o Luciano vai falar, a ferida dói. E aí? É o ressentimento, né? Então assim, gente, vamos tentar. Não é fácil, né, Luciano? A gente não está trazendo uma fórmula assim, mágica. Tomou, né, um comprimido, um suplemento e você é feliz. Não, não é fácil, tá? Tanto para mim, quanto para ele, quanto para vocês, etc. Mas é um exercício. E, pessoal, como vocês sabem, a mediação geralmente tem 2 professores para cada componente Isso. curricular, não é? Então, às vezes, quando os professores não se batem, vocês já percebem isso daí. Então, querendo ou não, o Hélio e eu, a gente brinca assim, porque a gente se dá muito bem. Então, são aspectos da nossa vida que a gente consegue dialogar tranquilamente. Então, ele traz consequências da vida dele para mim, eu trago da minha para dele, e a gente consegue... Partilha, né? A gente partilha numa boa, porque a gente tem uma relação muito boa. Isso é viver em sociedade. Da mesma forma como a gente tem a nossa relação aí, vocês têm a relação de vocês, entre os professores, entre a comunidade escolar. Dentro de uma amizade tem uns conflitos, né? Sim. Administra os conflitos para que não avance, ok? Eu trabalho numa escola lá na cidade de Candeeiro de Amari, que às vezes vinha um conflito e a gente já resolvia logo, porque se deixar o conflito, ele vai avançando como uma ferida. Se não curar logo. É que nem como dizem, um tomate podre em meio aos outros, né? Então, quando vinha um conflito entre estudantes lá, isso é comum acontecer, chamava todos, se reunia, vamos sentar e resolver o problema. Exatamente. E saía dali todo mundo bem, né? Às vezes prolongava por mais uns dias, mas é comum. Uns ficavam meio que chateados, né? Mas depois passava. Então é nesse sentido, gente, a necessidade da filosofia, do pensar, da reflexão, né? E vocês vão usar muito isso, sabe por quê? As decisões mais importantes da vida são as mais difíceis a serem tomadas. Lá no terceirão vocês vão se deparar já no início. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Mas não é só no terceiro ano, não. É durante todo o processo da nossa vida. Mas enquanto estudante aqui no ensino base, né, no ensino médio, vocês vão ter essas decisões. Olha, estou indeciso, eu vou fazer agronomia, fazer um curso tecnólogo, eu vou estudar para ajudar aqui a minha comunidade. Isso é o ideal, estudar para ajudar a sua comunidade. Será que eu quero casar? Será que eu quero ser uma pessoa solteira que vai viver? Será que eu quero ter filhos? Tudo isso, o trabalho que vocês irão desenvolver, qual o campo que eu quero trabalhar? Será que eu vou ser feliz naquilo? Então, tudo isso são conceitos que vocês devem parar para pensar. Então, vamos lá, olha só. Continuando. Além do mais, a necessidade da filosofia se coloca o quê? Na autorrealização humana, gente. Aqui, ó, na autorrealização. Considerando a inquietação humana fundamental, que busca conhecer verdadeiramente, desde os fundamentos, a filosofia se coloca na busca pela verdade. Então, assim, ó, hoje em dia as tecnologias lançam inúmeras informações e alguma delas, ou a maioria, ou boa parte, vem como constituída, né? Fakes, informações falsas, né? A gente não depara. Gente, ó, se busca pela verdade. Se vê informação, vou analisar. É um exemplo, tá? O olhar que caracteriza a postura filosófica, ele busca articular diferentes leituras e visões possíveis para um mesmo tema, para uma mesma realidade. Nós vimos aí as distinções, né, Luciano? Olha só, é próprio de quem estuda a filosofia desenvolver uma atitude filosófica. Então, quem estuda a filosofia, ele desenvolve essa atitude filosófica, ou seja, não vai aceitar qualquer resposta dada, pronta, já estabelecida. Ele vai analisar para ver se de fato aquilo é uma verdade ou não. E a partir disso, ele passa a perguntar: qual é a realidade ou a natureza e o significado das coisas, sejam elas quais forem? Isso é filosofar, pessoal. Agora vamos ver algumas características. Ó, característica da atitude filosófica, gente. Essa é o filosofar, ok? Já sabemos que a atitude filosófica... Faltou o far no final. Desculpa, galera. Eu errei aqui, economizei, né?
Agora sim. E o I? Já sabemos que a atitude filosófica se volta ao mundo fazendo indagações, perguntas, questionamentos sobre as relações que o mantêm, né? Que mantemos com ele. Essas indagações se referem o quê? A capacidade de conhecer e de quê? De pensar. Nesse sentido, as principais características da atitude filosófica são 4. Então, assim, gente, ó, nessa perspectiva que iremos fazer, a atitude filosófica, nós iremos ver quatro características, né? Vamos analisar agora. Aí vocês vão olhar, nossa, eu me encaixo em qual dessas características? Para poder fazer sentido, né? Fazer sentido do filosofar na sua vida. E, pessoal, só relembrando uma coisinha que nós vimos na aula passada, que ele está também inserido nessa aula de hoje, é aquela situação que a gente falou sobre a razão, porque como que a gente conhece as coisas, como que a gente conhece o mundo? Utilizando-se da razão, mas também a gente usa dos nossos sentidos, porque é através dos sentidos, da sensibilidade, que nós entramos em contato com as coisas. E quando nós entramos em contato com as coisas, buscamos compreender aquilo de forma racional, ou seja, o mundo se torna mais compreensível para mim. E dentro dessas características filosóficas que aborda a razão e a sensibilidade, temos 4 atitudes filosóficas. Então vamos lá ver, olha aí. Ó, a primeira é... O espanto. Vamos lá para a tela? Pessoal, o que é espantar? O que é o espanto? Uma pessoa claro que alguns fazendeiros, né, aqui na região Rondônia tem o espantalho, né? Não é isso. Mas não tem nada a ver. Pessoal, o espanto é espantar-se com aquilo que a gente não conhece. Aristóteles disse que a filosofia, ela começa como um espanto, no estranhamento que podemos sentir diante dos enigmas do universo e da vida. É quando a gente se depara com uma situação, com uma realidade que a gente ainda não conhece. Nos espantamos, ficamos admirados com aquilo. E com esse estranhamento que somos levados a formular perguntas e ao mesmo tempo buscar resposta. O que é isso? O que é aquilo que me fez provocar o espanto? Esse espanto. Além do mais, temos a dúvida, ó, a segunda. Saímos o primeiro é o espanto, agora vamos para a dúvida. Sempre temos para duvidar, o filósofo precisa que distanciar-se das coisas. Anular a sua relação de familiaridade com o quê? Com a coisa em si, em volta. Aquele objeto que você quer pesquisar. Se afasta, né? Anula o que você já sabe e vamos pesquisar. Pessoal, só para lembrar vocês, a gente vai entrar mais para frente ainda nesse campo sobre a mitologia grega. Isso. Por exemplo, mitologia grega, romana, nórdica, egípcia e tantas outras. Antigamente, quando ainda não haviam essas respostas científicas que eu, Hélio e vocês conhecemos hoje em dia, quando o mundo ainda não havia uma resposta racionalmente desenvolvida, todos os movimentos, todas as mudanças, os fenômenos que aconteciam no mundo eram respondidos de forma mitológica. Acreditava-se que os deuses provocaram aquilo. Se uma pessoa adoecia, era uma doença grave, é porque os deuses estavam punindo ela. Então, isso, naquela época, lá na Grécia Antiga, nós vamos vermos daqui a algumas aulas, quando a gente adentrar no campo da mitologia, nós vamos ver que antigamente as respostas que haviam para as coisas, para os fenômenos que aconteciam no mundo, todas elas haviam uma resposta, mas era dentro de uma mitologia grega, romana, indígena, africana e tantas outras. Vamos lá, continuando ali. Duvidar não da forma como estamos acostumados, tá? A dúvida por qualquer coisa, mas duvidar como ausência da certeza de que tínhamos antes sobre algum assunto. O filósofo Sócrates, como a gente já viu, tinha na dúvida a principal base de sua maneira de filosofar, da qual ele dizia, só sei que nada sei.
Então, ele se dizia ser uma pessoa ignorante. Então, ele questionava pessoas de vários níveis sociais e fazia das respostas que essas pessoas davam uma busca pela verdade. Será que a resposta que elas estão dando, de fato, é a verdade? Será que elas estão respondendo de forma correta? Olha só, queridos, ó. Elas possam estar totalmente equivocadas, que nem eu, que nem o Hélio, ou que nem vocês. Agora temos aí uma externazinha, um vídeo sobre Sócrates, a dúvida socrática. Vamos lá assistir? Bem legal. Vamos entender melhor o pensamento dele. Vamos lá. É igual a 3? Se você acreditou de cara e nem se perguntou se isso é mesmo verdade ou por que isso teria acontecido, não conheceu a história e a persuasão de Sócrates. E aí, Miguel, tudo bem? Oi, e aí? Como é que tá? Como é que foi de aula hoje? Ah, foi legal. E você tá bem? Tô bem. Tu tinha prova hoje, não tinha? Crise econômica chega a Rondônia e é sentida pelo setor imobiliário. É uma boa hora para investir no sonho da casa própria. Para incentivar a compra, o governo liberou o FGTS para ser usado como entrada no financiamento. Mais informações a qualquer momento. Nossa, não acredito. Vou conseguir comprar minha casa agora. Vou ter um bom dinheiro no FGTS. Tá, mas tu precisa comprar uma casa agora? Preciso, eu quero muito sair de casa, quero ter minha liberdade. Tá, mas tu também não viu que o país inteiro tá economizando? Tu não acha que deveria economizar um pouquinho também? Passou no jornal que é uma boa hora. Ah, tá, e se passar no jornal que é bom pular da ponte, tu vai lá e se atirar também? Claro que não, mas... Então, por que tu não quer mais morar com a tua mãe? Ah, porque ela é muito... Tu não é feliz aqui, com todo esse conforto, olha isso. Ah, eu sou, mas... Então por que tu não pega esse teu dinheiro e sei lá, hein? Ah, tá bom. Vamos desligar a televisão, você tem razão. Melhor eu guardar e fazer minha faculdade, né? Falava, né? A dúvida socrática é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo. Aí, na sala de aula, é o professor quem conduz o aluno a um processo de reflexão e descobertas dos próprios valores. Para isso, ele faz uso de perguntas simples que podem revelar contradições na forma de pensar do aluno. Viu aí, gente, a dúvida socrática, né, Luciano? Agora temos uma outra característica. Vamos lá? A atitude negativa, olha só. A atitude filosófica é negativa porque significa dizer não ao senso comum, gente. Então, aquilo que eu aprendo no cotidiano. Não aceitar qualquer resposta já dada, né, Isso, Hélio? é. Ah, não, essa resposta eu acho que não é verdadeira. Eu vou atrás de outra, mais científica, né, mais fundamentada. Acontecimento da experiência do dia a dia, aos preconceitos e preconceitos, né? Ao que todo mundo diz e pensa, ao que todos adotam como modismo, ao que todo mundo agora faz isso, né, etc. Então, são isso que ocorre no cotidiano, né? Hoje em dia, no âmbito da política, um fala algo, né, no senso comum, aí outros levam uma carrada de gente junto. Ah, é verdade, é aquilo, a informação. Aí não... Vocês vão perceber que, na realidade, a informação não é verdadeira, né? Ela vem do senso comum, é aquilo que eu sei. Por exemplo, a sabedoria popular no âmbito das plantas. Chá de limão com alho serve para gripe, né? São informações do senso comum. Então, a gente vai passando. Quando alguém diz que está gripado, vem tantos remédios, recomendação, né? E tem aquela situação, por exemplo, também que muitas pessoas não cortam os seus cabelos, isso às vezes acontece mais entre as mulheres, em determinada lua, porque dizem que aquilo vai prejudicar. Será que de fato isso é uma verdade? Ou aquela outra, comer manga com leite faz mal, pode até matar? Eu fui criado nessa perspectiva, né? Será que esses ditados populares, será que de fato são verdadeiros? O gatinho, né? Passar na frente, né? O gato preto, principalmente. Coitadinho dos gatos pretos. Principalmente numa sexta-feira 13, né? Por isso que eu coloquei a cor, né? A cor no sentido que a gente tem a mente que, por exemplo, o gatinho preto, infelizmente, ele tem uma visão negativa, gente. Só que não, é a cor, é a tonalidade, né, do pelo dele. Então, eles são importantes quanto os outros, né? Então, são coisas do senso comum da gente. Vamos lá para a quarta, né, Luciano? Olha lá. A quarta Saímos da atitude negativa para a atitude positiva. A atitude filosófica começa dizendo não. Mas outra característica da atitude filosófica é o fato dela ter uma atitude positiva, que interroga sobre o que são e
o porquê das coisas, dos fatos, das ideias, dos comportamentos, das situações, valores, de nós mesmos, etc. É uma interrogação sobre como tudo isso é assim e não de outra maneira. O que é, por que é, como é. Será que as coisas poderiam ser de forma diferente? Olha só, gente, como Pessoal, a distinção, né, de vários fatos se envolve em nossa vida, né? Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Nossa, que mundo é esse, né? Muito complicado, será? uma perguntinha. Será que existe destino? E aí? Tudo já está determinado a acontecer? Ou vivemos a nossa vida nos baseando no livre-arbítrio? Aí você se depara com a pessoa, né? Nossa, ela é o amor da minha vida. É o destino, eles falam, né? A gente já diz, gente, é o destino. Será que existe Será que um de destino? fato existe? Pessoal, isso é uma questão filosófica. O conceito de análise. destino, porque a gente trabalha isso dentro da filosofia, destino, a liberdade, o livre-arbítrio, o determinismo. Será que as coisas já estão determinadas a acontecer independente das minhas escolhas? Muita gente fala, o teu destino é você ficar aí, né, no sítio, só trabalhando, nunca cresce, não desenvolve. É uma estratificação na realidade social, né? Não é o destino em si, porque se você quer, você tem capaz de mudar. Ou que muitas vezes as pessoas mais simples antigamente falavam muito. Quando acontecia uma tragédia na família, por exemplo, aí alguns ousavam dizer, isso foi porque Deus quis que fosse assim. Ou seja, era uma forma de se consolar. Mas será que Deus queria de fato que fosse assim? Então, São exemplos, tá? são não conceitos, estamos julgando, né, isso, Luciano? são conceitos que a gente pode parar para pensar. Isso. O que é o destino? O que é a liberdade, o livre-arbítrio? Qual dos dois eu acredito mais? Será que de fato as coisas já estão determinadas a acontecer? Será que Deus quer que aconteça daquela forma? Ou será que eu tenho... Análise filosófica, né? Exatamente. Ou o vizinho ganhou um prêmio, né? Ganhou, se dá tanto bem na vida, eu não dou. É o destino, ele se dá bem e eu não. Por que a É grama uma do vizinho... análise, né? Vamos analisar. Por que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? A gente analisa essa visão. Por que esse sentimento, né? De que tá lá bem e aqui não tá? Assim, por exemplo, na história, né, da Arca de Noé, aquelas pessoas que eram inimigas de Noé viam que o campo onde ele morava tinha muita grama, né? Muita Era bem desenvolvido. pastagem, né? E os deles lá era tudo destruído. Ou seja, por quê, né? Eles vão analisar. Ali a gente se vê que era atitude. Continuando, vamos lá. Talma, conceito e significado. Talma é uma palavra de origem grega e que significa admiração, espanto, perplexidade diante do que é alguma coisa tal como essa coisa é. Em talma significa isso, a admiração, a perplexidade, o espanto que a gente sente diante daquilo que a gente ainda não conhece. Então, talma, ele indica a maneira como antes o homem via o mundo e como passou a vê-lo após a sua admiração, seu espanto e sua perplexidade. Então, o talma nada mais é do que aquela mudança que eu via o mundo de uma forma e passei a vê-lo de uma forma diferente, abarcando o conceito do conhecimento. Além disso, trata-se de um estado, olha só, que nos acomete quando nos defrontamos com algo estranho, por ser taumaston, né? Extraordinário, admirável, né? Então é mais ou menos essa ideia, tá? Vamos agora para a pergunta filosófica. Na história da filosofia, no decorrer de toda a história ali, por volta do século VII a.C., que ela surge, uma das formas que os próprios pensadores usaram para entender a filosofia foi perguntar sobre o que faz as pessoas filosofarem. É o que leva, né, as pessoas a ter essa ação, né, Luciano? E, além disso, os filósofos deixam-se admirar, gente, o talma, né? Com a existência de tudo. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, olha só. Vem aqui comigo. Gente, quando meus pais, eu não era moleque ainda, né? Meus pais, no início da televisão, era uma televisão pequena, amarela,
e ela é movida a bateria. Eles não conhecem essa época. Era movida a bateria. E onde toda semana meu pai ia carregar a bateria e os vizinhos se reuniam lá no quintal, lá assistir filmes. Naquela época era o Karatê, né? Kung Fu. Aí, gente, quando eu vi aquela televisão lançar aquelas imagens, era preto e branco. Eu não sou muito velho de idade, mas eu já lembro bem, tá? Ou seja, eu me admirei como saía aquela imagem. Eu fiquei um talmo ali, ó, filosófico, né? Vou analisar. Aí, muita dificuldade para pesquisar, mas eu descobri que tinha um tubo, né, de imagem que transmitia aquilo lá dentro. Eles faziam aquelas questões. Por outro lado, a fita cassete, gente. Olha como uma música fica naquele fiozinho. Eu ficava admirado. Como uma música, né? Ficava gravada naquele fiozinho da fita cassete. Como imagem de vídeo ficava na fita do DVD, nos filmes, aquela fitinha. Nossa, é muito incrível. Inteligência humana é talma, né? Eu ia analisar, me admirar com aquilo. Belo, né? Maravilhoso. Quem que nunca de nós desmontou um carrinho Para saber o que tinha lá dentro, para saber como ele funcionava? Então vamos lá, continuando, olha aí. Vão além, gente, ó, de um olhar acostumado com as coisas, ó. Aquela televisão e das pessoas, pensamentos, acontecimentos, sentimentos, emoções e ações, buscando sempre o quê? Entender os vários sentidos de tudo. Vivem uma mistura de admiração, insatisfação, como dizia o filósofo Aristóteles. No início de um de seus livros, chamado Metafísica, Além da física, né? exatamente, Aristóteles ele registra observações de que, olha só, todos os seres humanos naturalmente desejam ter conhecimento, pois essa atividade ela dá prazer. Com isso se comprova pela satisfação sentida no conhecimento obtido por meio dos 5 sentidos, especialmente a visão, pois ela fornece mais informações sobre o mundo. Pessoal, quando que nós não ficamos admirados quando conhecemos as coisas? Que nem Aristóteles ele vai fazer. Sentimos um prazer quando nós conhecemos as coisas. Vocês ficam felizes quando vocês dão uma resposta, por exemplo, e o professor ou a professora aí com vocês diz sim, essa resposta está correta. Vocês ficam todo faceiro, não ficam? Porque é isso que acontece com a gente, conforme Aristóteles. A gente sente prazer quando a gente descobre as coisas, quando a gente vê que aquela informação é a informação correta. Por exemplo, ó, fazendo um curso de Libra, né? Aqui o João, olha só, o Vitor aí, ó, com a gente. Como maravilhoso ver, né? Passando informações, uma forma de se comunicar através de gestos. Maravilhoso, gente. Ó, descobri fazer meu nome, né? Ó, Hélio. Então, assim, algo maravilhoso e filosófico, né, de pensar. Olha só, né, Vitor? Ó, que experiência boa, né? Ele vai traduzindo, falando. Ou seja, para que outros colegas nossos aí, vocês, entendam, né? Compreendam o âmbito da filosofia. Isso é maravilhoso, é de se admirar. Continuando, olha só. A filosofia, no dizer de Aristóteles, é uma continuação desse prazer. E nasce da capacidade de se admirar mesmo diante do que parece óbvio, tá bom? Mesmo que seja óbvio, mas a gente admira. Os filósofos admitem que não sabem. Assim, eles procuram o quê? Respostas. Gente, ó, não sabe a máxima de Sócrates, né, Luciano? Exatamente. Foi pela admiração que os seres humanos começaram a filosofar, tanto no princípio como agora. De início, todos nós ficamos perplexos diante das dificuldades mais simples. Depois, avançam pouco a pouco e começamos a enunciar problemas a respeito das dificuldades mais complexas, como os fenômenos da Lua, do Sol, das estrelas, e assim como a gênese do universo. Além do mais, como filosofavam, né, para fugir da ignorância, do não saber, é evidente que buscava o conhecimento por si mesmo, a fim de unicamente saber, não com uma finalidade utilitária. Nós não buscamos o conhecimento com o objetivo de ter qualquer outra vantagem, mas assim como declaramos livre que existe para si mesmo e não pertence a outro. Assim também cultivamos a esse conhecimento
como um único livro, pois só ele tem em si o seu próprio objetivo. Então, nós buscamos nesse sentido, olha só, nós buscamos o conhecimento, né, para dar sentido para a nossa vida, para buscarmos. Gente, o conhecimento ninguém tira de você, você leva consigo. A única coisa que você amadurece, nunca fica doente. Então ele traz, é cansativo, mas é útil, né? Então busca o conhecimento. Busquem filosofar, ok? Exatamente. Pessoal, não saiam daí porque a aula continua. Até breve. Tchau, tchau.